Essa é uma reunião da Célula Propósito e hoje a gente está lendo Apocalipse 15. Já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos e corre lá no nosso Instagram para ficar por dentro de tudo. Tá. Aqui o Apocalipse 15, ele ainda está na segunda visão de João, né, que ele teve, que é do capítulo 4, que vai até o capítulo 16. Então, a gente ainda está na segunda visão dele. Então, tá. Aqui no versículo 2, ele vai falar do monstro aqui, ó. Calma aí, deixa eu ler aqui para vocês. Vai falar aqui, ó. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. E isso a gente viu... Nossa, o caderno tá caindo aqui, misericórdia. A gente viu lá em Apocalipse 13, mais especificadamente no 13:18, né? Que lá fala assim, pois o número representa... Calma aí, deixa eu ver aqui. Pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666, o 666, o famoso 666 que a gente sabe, né? Que misericórdia, tá? Aí tá. Aí aqui, ó, eu vou ler aqui a nota que tá na minha Bíblia pra gente ficar mais por dentro desse número, tá bom? Só pra dar uma recapitulada. Aí. E diz assim aqui, ó. O outro monstro é identificado como o falso profeta, que se disfarça parecido com um carneiro, o qual foi o símbolo do sacerdócio do culto imperial em Roma, que forçou a adoração a César. Calma aí. Olha o contexto histórico aqui, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Nessa parte aí, ele fala de César, a Bíblia vai falar de César, lá em Mateus 22:21. Algumas versões vai falar, não vai citar exatamente o nome de César, vai estar só literalmente imperador. Mas aqui, ó, eu vou ler para vocês, nessa versão que eu achei, fala, ó, que é basicamente o que estava acontecendo ali em Mateus. Eles estavam, tipo, César estava literalmente forçando a adoração a ele. Tanto no nosso dinheiro não está escrito lá, Deus é fiel, no deles basicamente estava César é fiel, entendeu? E é isso. Aí deram uma moeda para Jesus, aí ele perguntou por que estava tentando ele, né? E falou assim, ele perguntou de quem era a imagem coisa, e aí falaram de César. E aí eles responderam, e Jesus respondeu assim para eles, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí, com isso, a gente já pode perceber que Apocalipse não deixa de ser como todos os outros livros da Bíblia, que também tem a influência da cultura e dos acontecimentos daquela época. Eles falaram de uma língua que todo mundo daquela época fosse entender, mas claro que a Bíblia não deixa de ser atemporal, né, gente? Porque a Bíblia é exatamente, eu não sei. Vocês estão conseguindo entender ou eu tô falando muito rápido? Sim, amiga, dá sim. Tá bom, então. Tudo certo. Aí tá. Aí agora eu vou continuar aqui falando da nota lá que tá na minha Bíblia. E tá aqui, ó. Tá. O número do monstro é o 666, que é a soma dos valores numéricos da letra do seu nome. Esse monstro besta pode ser o último de muitos falsos cristos. O dragão, ou Satanás, que dragão era Satanás, né? A figura dele ali representada. Aí tá. Desenvolveu uma imitação da Trindade na sua guerra espiritual contra a igreja. Sim, ele tentou imitar uma Trindade ali. Porque eu não sei se vocês lembram, mas lá no 13, vai citar, tipo, três coisas lá que vão aparecer, né? 3 coisas. E aí, no caso, o dragão, né? Que é Satanás, o primeiro monstro e o falso profeta. Então, essa é a Trindade fake. A fake news, entendeu? Não caiu nada. Essa é a Trindade fake aí. É isso mesmo. É Satanás, o anticristo, que é a besta, e o falso profeta, que vai levar todo mundo a adorar o anticristo, que é a besta. Então, ele sempre está tentando imitar Deus, né? É exatamente isso. Vocês têm alguma coisa para falar desse primeiro versículo? Porque eu já vou pro 3. Tá no início também, mas enfim. Eu ia falar uma coisa. Peraí. Eu ia falar, no verso 2, fala assim, então viu que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Desculpa, travei aqui. O que é... anotei o mar de vidro. O que é o mar de vidro? A gente viu o mar de vidro, não sei se vocês lembram, inclusive fui eu que dirigi. Quando a gente viu, foi lá no capítulo 4, que a gente viu sobre a sala do trono de Deus, e vai falar que sobre, né, na frente do trono de Deus tem um mar de vidro.
E aqui tá falando que tem um mar de vidro misturado com fogo. E isso é o diferencial. E o que vai dizer? Vai dizer que os vencedores, porque vai continuar o versículo, vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem. Então, derrotaram o monstro, a imagem. Isto é, um monstro cujo nome é representado por um número. Então, não derrotaram só o anticristo, só a besta. Esses vencedores que o versículo 2 está falando, eles derrotaram o anticristo, ou seja, eles não aceitaram, eles não se renderam à cultura, à religião que o anticristo vai implantar na sociedade quando ele se levantar como uma grande potência mundial e um grande revolucionário, né, de culturas. Então, são pessoas que não vão se render à crença que ele vai criar, não vão se dobrar à imagem, porque no capítulo passado e nos últimos a gente vai ver que o falso profeta, a besta, né, o anticristo, vai ser ferido no rosto e ele vai se curar milagrosamente. E então o falso profeta vai mandar construir uma estátua do anticristo e mandar todos adorarem. Aí já liga Nabucodonosor e tal, né? E aí, então são aqueles também que não vão se prostrar à imagem, que vão vencer o anticristo, a imagem e por último o número. O número que vai falar do nome, que é o que você acabou de falar, que é a marca da besta. Então, aqueles que não aceitarem também a marca. Então, vai ter 3 coisas que as pessoas vão precisar vencer: o anticristo, a imagem e a marca da besta. Sobre o mar de vidro, a gente vai ver lá no capítulo 4, que esse versículo, gente, tem, nossa, muita coisa, muito enigmático. O mar de vidro, quando vai falar lá no capítulo 4, o engraçado é que não fala que tem ninguém sobre o mar de vidro. Então, a gente entende que a Bíblia, ela é uma sequência cronológica, ela tem acontecimentos sequenciais, né? O Apocalipse, ele tem acontecimentos que vêm um atrás do outro, um depois do outro. Então, lá no capítulo 4, não tem ninguém sobre o mar de vidro, mas aqui no capítulo tem aqueles que são os crentes vencedores. E quem são esses crentes vencedores? Não são os crentes, os primícias que a gente viu, aqueles que serão arrebatados primeiro, porque a gente sabe que muitos vão ficar, mas serão aqueles vencedores da grande tribulação, aqueles que não vão se render a Satanás. Então, então eles estarão sobre o mar de vidro. E quando vai falar no capítulo, depois eu falo isso, e eles estão sobre um mar de vidro. E esse mar de vidro, ele tá ligado muito no versículo 3, a gente vai ver, tá ligado com Moisés. E Moisés, quando ele canta o cântico, acho melhor... Você vai falar disso? Pode continuar, relaxa, continua. Mano, eu falo muito, desculpa. É porque eu vou falando, eu vou lembrando o que eu li. Quando a gente vai falar do mar, quem lembra da história do Mar Vermelho, Moisés, atravessou Mar Vermelho e tal. Quando Moisés vai cantar, isso está em Êxodo 15, do 1 ao 18, se você está anotando. Êxodo 15, do 1 ao 18. Vai falar do cântico de Moisés. E esse cântico acontece quando o quê? Quando o Moisés atravessou o Mar Vermelho junto com o povo de Deus, e todo o povo, e o faraó, junto com todo o povo de Deus, e Faraó, junto com todos os seus seguidores, foram afogados pelo Mar Vermelho. Então, foram todos sufocados pelo Mar Vermelho, quando todo o povo de Deus já tinha passado. Então, aqueles que se levantaram contra o povo de Deus foram vencidos. E então, Moisés está sobre o Mar Vermelho, cantando um cântico a Deus, porque eles venceram os seus inimigos, que era Faraó e seus seguidores. Entende a semelhança? Agora aqui, os vencedores da grande tribulação estão sobre o mar de vidro que está ligado, que é misturado com fogo. E o que é? Lá em capítulo 19, vai falar que esse mar de vidro misturado com fogo, ele vai virar o lago de fogo, que é o juízo de Deus sobre Satanás. Então, é onde Satanás e todos os seus seguidores serão lançados, né? É o juízo de Deus. Então, agora o povo de Deus está sobre o lago de fogo, está sobre o mar de vidro, que é onde Satanás e todos os seus seguidores serão julgados, como Moisés cantando um cântico a Deus. E ele está sobre o mar de vidro, e não dentro, né? Sobre significa que ele está acima. Então, significa que o povo de Deus, os vencedores na grande tribulação, eles estarão sobre qualquer tipo de julgamento que o povo que aceitar o anticristo, a imagem e o número, né? A marca da besta, vão sofrer esse julgamento. Eu acho que é isso. Epa, voltei. Então tá, só para recapitular. Ali no 3, ele vai falar, né, da canção de Moisés, como a Ju falou, que tá lá em Êxodo 15, do 1 ao 18, depois vocês leem, mas sério.
É exatamente isso que eu ia falar, Ju. Perfeita. Conectadas. Aí tá. E ali no versículo 4, eu vou ler aqui para vocês. Tipo, ele tem a parte A e a parte B fazem referências a alguns versículos que eu quero que vocês abram na Bíblia e leiam. Então, quem tá aí já pega a Bíblia aí, ó. Competições, ai, cadê o Kahoot? Kahoot da vida real. Pega aí a Bíblia que eu já vou falar os versículos para vocês abrirem. Aí tá. Deixa eu ler aqui o versículo 4 para vocês. Que é quando que no 3 eles estão falando que vão cantar a canção de Moisés, né, e tal. E aí eles cantavam assim. Aí no 4, ali vai falar, tipo, deixa eu ler aqui para vocês. O 4 mesmo. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo, todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Aí a parte A, que é das perguntas, né, das perguntinhas, faz referência, né, a Jeremias 10, 7. Alguém pode ler aí? Jeremias 10, versículo 7. E outra pessoa já vai abrindo Salmos 86, 9. Uma abre em Jeremias 10, 7. E a outra em Salmos 86, 9. Jeremias 10? Eu achei Jeremias. Tá me ouvindo? Pode ler, 10. 86. Jeremias 10 é a parte A, pode ler. Gente, eu travei toda. Se eu interrompi alguém aí, me desculpa, tá? A internet tá meio ruim. É assim, diz assim: quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só te pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino, ninguém há semelhante a ti. Lindo. Enfim. Alguém achou Salmos 86, 9? É a parte B. Pode ler. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ai, gente, olha isso, que lindo. E aí você já viu, né, que esse versículo 4, ele já, tipo, faz referências a 2 versículos da Bíblia, que estão, tipo, bem antes de Apocalipse, né? Olha que coisa louca, a Bíblia se conectando, meu, muito lindo, né? Tem alguma coisa para falar desses versículos aí? Não? Então tá. Salmos 86, 9. Jeremias 10, 7 é a parte A do versículo 4. E Salmos 86, versículo 9 é a parte B. Eu achei legal, inclusive o livro fala disso, no verso 3, que fala assim: como são grandes e maravilhosas as suas obras, como são justos e verdadeiros os seus planos, e também pode ser traduzido como caminhos. E é muito interessante falar isso, porque a verdade é que tem muita gente que quer só as obras de Deus, né? Que quer só o que Deus pode fazer, mas não tem como você viver as obras se você não viver o caminho de Deus. Quer ver um versículo que a gente interpreta totalmente errado? Ensina a criança... Isso, Deus tem certeza que na sua cabeça veio. Ensina a criança o caminho que deve andar, mas está errado. Não é o caminho que deve andar. Você não vai ensinar uma criança o caminho que deve andar. Você vai ensina a criança no caminho que deve andar. Esse é o grande diferencial. A gente fala sem perceber, a gente acostuma, mas eu ensinei o caminho, se perdeu porque quis. Você ensinou o caminho, mas não ensinou no caminho. É aquela pessoa que fica falando, não faz isso, mas faz. Não fuma, mas eu fumo. Não bebe, mas eu bebo. Não sai, mas eu saio. Tipo, não ensinou no caminho. E é por isso que muitas pessoas se perdem, porque elas não foram ensinadas no caminho, embora saibam qual é o caminho. Então, a gente precisa entender que, assim como Deus é um pai, ele não nos ensina o caminho, ele nos ensina no caminho. E não tem como a gente viver obras de Deus se nós não andarmos no caminho dele. Ele está caminhando com a gente. É engraçado, Jesus ele vai falar assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso mostra o quê? Eu não estarei, ele fala, estarei convosco, significa que ele está andando com você no caminho. A questão é que às vezes a gente deixa Jesus andando sozinho e a gente vai andar pelo nosso caminho. A gente não tem como viver obras se nós não andarmos no caminho com ele. Né?
Nossa, pesado, falou tudo, é isso aí. É isso aí. É literalmente, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então. Ali no versículo 5, continuando aqui, ele vai falar da tenda da presença de Deus. E aí, eu fui pesquisar o que é isso. Eu vou ler aqui para vocês o 5, tá? Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. E tenda, vocês já lembram, né? Tenda da presença de Deus, lá, os amor, tudo mais, e afim. E aí, tá lá em Êxodo 38, 21, que vai falar sobre a tenda com mais especificadamente, vai falar as coisinhas lá, bonitinho, tudo mais. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada para vocês entenderem melhor. Mas é isso, Êxodo 38, 21. Já fazendo referência, Êxodo, início da Bíblia, Apocalipse, final da Bíblia, isso. Exatamente. Aí tá. Vocês têm alguma coisa para falar desses versículos, Ju, Deia? Vocês anotaram aí, galera? Vocês estudaram? Cadê o Paulo Profeta que não falou até agora? Eu tô travando para vocês? Não. Ah, tá. Vocês têm algo Agora pra falar estava um pouco, mas não estava, não. Não, em Apocalipse a gente fica tudo mudo. Então tá, gente, eu vou pular já pro 8. Vocês têm alguma coisa pra falar? Belezinha. Tá, eu vou pular pro 8. Eu vou então. falar aqui, ó. Vou falar uma coisa do 7. Que vai falar assim: então, dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. E aqui em Apocalipse, vou falar de novo isso daí, porque como tem gente nova no pedaço, vai que não lembra. Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 11, vai detalhar as coisas que vão acontecer nos fins dos tempos. Mas do capítulo 11 até o capítulo 22, não vai ter nada novo. Tudo que vai ter do capítulo 11 até o capítulo 22 são detalhes das coisas que já foram descritas do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, do capítulo 12 até o 22, não vai ter nada de novo. Porém, vai ter detalhes das outras dos capítulos que já foram escritos antes. E o capítulo 15 não é diferente, né? O capítulo 15, se você for ver, é muito engraçado. O capítulo 11 e 19 termina assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivos. E aí o verso 5 do capítulo que a gente está lendo, que é o 15, diz assim: depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então não tem nada novo. Só que o que isso mostra pra gente, que o capítulo 15, ele é uma especificação, né? São detalhes de tudo aquilo que está no capítulo 11. E o capítulo 11 é sobre a 7ª trombeta. Então, as 7 taças que vão ser descritas no próximo capítulo falam, né? Mostra que o capítulo 11 e o capítulo 16 são, na verdade, uma continuação, né? Do capítulo 11. Por quê? Porque as 7 taças que vão ser descritas aqui, elas pertencem à 7ª trombeta. Então, é isso que eu queria falar do 7. Caraca, nossa, é verdade, né? Nem tinha parado pra perceber, assim, eu ficava, nossa, mas já falamos disso, não falamos? Agora faz sentido. Então tá. O versículo 8. Alguém abre pra mim em Êxodo 40, 34? Êxodo 40, 34. Eu vou ler para vocês o capítulo 8 enquanto o versículo 8 enquanto alguém acha. Já achou, Clarinha? Então, tá? 34? Que versículo que é? 40, 34. Clarinha, antes de você ler, só deixa eu deixar um adendo. Quem foi lá no sumário da Bíblia procurar, tá precisando ler mais a Bíblia, tá? Tá precisando ler. Continua. Esse Rafael. 34. Porque eu fui precisar olhar. Tá, calma aí. Só deixa eu ler o 8 e você já lê, tá bom? Beleza.
Vou ler aqui, ó. O 8 fala assim: o templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus. E ninguém podia entrar nele até que chegasse ao fim das 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Pode ler, Clarinha. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 34 tá falando já. Ali fala nuvem, mas fumaça e nuvem. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Calma aí. Aí tá. E aqui, no 8, fala que o templo, enquanto a fumaça estava lá, tipo, calma aí. Aqui no 8 fala assim, ó. E ninguém podia entrar nele, né? Depois que a fumaça entrou ali, ninguém podia entrar. E isso, coincidentemente, acontece lá em 1 Reis 8, do 10 ao 11. Alguém lê para mim? 1 Reis 8, do 10 ao 11. Vai acontecer a mesma coisa. A fumaça, a nuvem, no caso, vir e ninguém conseguia entrar. Mas, vai lá. Alguém lê? Repete 1 Reis. 8, 10 ao 11. 10 e 11. Achei. Pode ler. 10 e 11, na verdade, aqui. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Isso. Aí outra pessoa abre em Isaías 6:4 para mim, por favor. Vocês viram, né? Nuvem. Isaías 6:4. Já vou explicar o porquê. Achei aqui. Pode ler. Pode ler? E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Exato. Em ambos os versículos que a gente leu, ambos os livros que a gente leu, todos tratam dessa nuvem, fumaça, que é a mesma coisa, que é retratada como a presença de Deus. Ó, essa nuvem fumaça, como eu disse, citada em várias ocasiões, é a Shekinah de Deus. Vocês já ouviram dessa Shekinah de Deus? Sabe o que é a Shekinah de Deus? É a manifestação da glória de Deus. E essa nuvem, essa fumaça, vai ter o nome da Shekinah. Isso é a Shekinah de Deus, galera. Agora ele, ó, manifestado. E aí, e só para entrar no contexto, essa nuvem, essa Shekinah, essa fumaça, ela tem início lá em Êxodo 19:9, que eu vou ler aqui. Eu não vou ler, né? Só para ir rápido aqui. Mas, enfim, lá em Êxodo 19:9, vai ter um início disso. Que é quando Moisés, ele vai... quando Moisés vai levar, tipo, vai falar com Deus no Monte Sinai, e aí ele tá lá falando com Deus, e aí pro povo não ouvir, o que ele faz? Deus tá ali, mas pro povo não ouvir Deus, ele meio que cobre o monte com uma fumaça, com uma nuvem. E é daí que surge a ideia da presença de Deus ser a nuvem, entendeu? A fumaça. Eu tô travando ou não? Não? Tá bom. Então, e é aí que começa, viu? Então, quando vocês ouvirem isso, já sabem onde começou. Lá em Êxodo 19, versículo 9, vai falar sobre isso. E essa nuvem representa a fumaça de Deus por isso. E é isso, gente. Essas foram as minhas anotações de Apocalipse. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Desse versículo, desse capítulo, no caso? 15? Nada pra falar? Eu vi eu tô travando. Eu vi um vídeo que falava sobre esse capítulo, né, pra me entender melhor, que, né, o último capítulo eu fui ver, que o último capítulo que eu tava foi igual ao da Gabi, capítulo 4, gente. Não me odeiem, por favor. Mas é porque aconteceram muitas coisas, né? Mas eu tava vendo e tava falando, igual a gente falou, que é uma continuação, né, as 7 trombetas e as 7 taças. E nas 7 trombetas a gente pode ver que a terça parte foi dizimada, a terça parte foi destruída, a terça parte... E aqui, na verdade, né, é um pequeno spoiler, não devia nem estar falando, mas, né, tudo vai ser destruído, né? E a ira de Deus, ela vai ser derramada. Então, é verdadeiramente um momento do juízo final. E aí ele estava falando que
Então, tipo assim, mostra muita paciência de Deus até aqui. Até aqui é Deus tentando trazer o povo para ele, Deus tentando fazer uma reconciliação. Mas esse é o momento do juízo final. Esse é o momento que agora acabou, agora não dá mais. Sabe, agora é o momento. Ele estava falando de muitas... que para algumas pessoas, esse momento já chegou. Para algumas pessoas que Deus já chamou, para algumas pessoas que Deus já tentou aproximar, para algumas pessoas que Deus já lutou, mas pessoas que blasfemaram, pessoas que pecaram, que erraram, e que o juízo final chegou, sabe? E ele estava falando muito para que a gente se reconciliasse, para que a gente sempre aproveitasse, para que a gente sempre buscasse a Deus, para que a gente fosse firme, né, como fala, para que a gente vencesse todas as tribulações, e para que a gente se atentasse, sabe? E para que a gente entendesse que vai chegar o momento do juízo final, vai chegar o momento, sabe? Que Deus cuida, Deus tem muita paciência, mas vai chegar o momento que vai, e a gente vai prestar as nossas contas, sabe? E eu, sei lá, só isso que eu queria falar. Eu também queria falar um negócio aqui. Pode? No capítulo 14... se você for ler depois, você que está anotando, você lê o verso 12 e o verso 13. Ele vai falar assim, ele vai dizer, escreve bem-aventurado, eu vou ler só o último, tá? Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, o descanso do cristão de verdade, na verdade, vai ser quando a gente estiver com Cristo. Porque enquanto nós estivermos sem Ele, enquanto nós estivermos aqui vivendo nesse mundo, não vai ser fácil. E a questão é, nos últimos dias, a gente entende que vai se encerrar o tempo da graça e vai começar o tempo do juízo de Deus. E a gente entende que um vencedor... É cansativa a vida do crente. Um vencedor aqui, quando vai falar, ele não tem que vencer só o inimigo. Ele tem que vencer o inimigo, a imagem do inimigo e a marca do inimigo. Porque toda vez que um inimigo vem para tentar te derrubar, ele vem tentar colocar a marca dele dentro de você. E é por isso que nós, seres humanos, nós somos cheios de marcas, cheios de dores, cheios de dificuldades, porque as nossas tribulações, as nossas perseguições, as nossas dificuldades, elas tentam gerar uma marca dentro da gente. E trazendo uma visão para esse tempo que a gente está lendo aqui agora e que ainda vai acontecer, aqueles que aceitarem a marca do anticristo, a gente entende que não vai ser só uma blasfêmia contra Deus, mas uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você vai estar aceitando a obra de Satanás e cooperando com ela, e abrindo mão daquilo que Cristo tem feito pela gente, e não tem nada maior do que o sacrifício da gente pelos nossos pecados. E a gente sabe que quando Jesus ele vai falar da blasfêmia e dos pecados, ele separa visivelmente a contra o Espírito Santo das demais, porque é aquela que não tem perdão nem no século, nem agora e nem no século vindouro. Marcos 13, 28 e 29, se você está anotando. É aquela que não tem perdão. Então, o que nós precisamos fazer é começar agora. E aí, eu estava lendo aqui, e eu deixei só um parágrafo aqui que eu queria ler eu falei assim, pensei, né, vou ler no final, escrevi aqui para eu ler no final. E eu queria ler aqui um parágrafo do meu livro que está escrito assim: para nós hoje, gostaria que você prestasse atenção, né? Porque falou muito comigo. Para nós hoje, o grande desafio é nos livrarmos desses tenebrosos momentos que virão sobre a terra. E a única saída é esta: qualificar-nos hoje como vencedores. A cada dia me convenço mais ainda da verdade dessa mensagem. Somente o crente qualificado diante de Deus faz parte do rol dos vencedores. Para nos qualificarmos como vencedores, precisamos viver segundo princípios como vigilância espiritual, despojamento da carne, amar a vinda do Senhor, fazer a vontade do Pai, ter azeite sobrando na vasilha, servir ao Senhor com todo o empenho e, se preciso for, resistir ao pecado até o sangue. Hebreus 12, 4. Ser vencedor tem que ser o nosso alvo. Não podemos ser meros frequentadores de cultos. Temos que ser gente qualificada por Deus. Não importa se os homens nos elogiam ou não. O que interessa é o elogio que sai da boca de Deus. Naquele dia, eu quero ouvir estas palavras: servo bom e fiel. Então,
que seja isso que a gente queira. Isso não foi uma tapa, isso foi um coice na minha cara. Vê isso, Zé, vê isso. Gente, cara, sem palavras, porque isso aqui... Nossa. Só uma última coisa aqui que eu esqueci de falar. Uma curiosidade aqui, né? No caso. Que além, aqui lá no capítulo 13, no versículo 16, ele vai falar, né? Que ele obrigou as pessoas, independente de quem seja, a terem um sinal na mão direita, ou na testa, que é o falso profeta lá, tá obrigando eles. E aí, calma aí. Esse sinal que fala, é como a Ju já disse, né? É uma marca, né? A marca dele, a marca do inimigo ali. E isso tá junto lá com a Trindade, a falsa Trindade, porque além de imitar a Trindade, ele ainda quis imitar a marca do Senhor, porque antes, nos capítulos anteriores, vai falar, né, que, tipo, quando estão lançando as pragas lá, eles vão falar, tipo, não vão até que todos os servos de Deus estejam marcados. Lembra lá? Então, aí nesse aqui, esse sinal da besta aí, é o quê? É só o inimigo tentando copiar Deus de novo, tentando ser igual ali, pau. Já não basta ter caído do céu, ainda vai continuar tentando ser igual a ele depois. Meu Deus, cara! Juro. Enfim, é isso. É a falsificação da marca de Deus.